Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que Deus abençoe grandemente. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo e Deus me deu um tema nessa noite, amados, 8 lições acerca da parábola das 10 virgens. Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, do 1 ao 13, mas nós vamos ler apenas o verso primeiro para nós ganharmos tempo, tá? Diz assim, ó: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa oportunidade de falar acerca da Tua palavra. Nós queremos, meu Pai, e precisamos, Senhor, de ouvir a Tua direção, a Tua voz. Então, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Senhor. Amém, amados queridos? Essa parábola, ela é uma resposta de Jesus aos discípulos, que no capítulo 24 do livro de Mateus, eles perguntam quais seriam os sinais e o momento da segunda volta de Jesus. Jesus, então, ele não responde quando, mas afirma que certamente ele viria e que pegaria as pessoas de surpresa. Então, preste atenção em alguns detalhes aqui de um casamento judaico, para mim, para você nós entendermos a situação no qual Jesus, ele usou aqui, né, de um casamento judaico para falar acerca da vinda dele. Então, primeira coisa, o casamento judaico, ele durava normalmente, né, 7 dias. Está lá o exemplo de Jacó e Raquel, está lá o exemplo de Sansão, né? Em livro de João, capítulo 2, Jesus participa de um casamento também, no qual metade do evento acaba-se o vinho, e Jesus, né, transforma a água em vinho. Então o casamento durava 7 dias, no qual o pai do noivo preparava toda a festa. E é interessante também, amados, que quando estava prestes para o encontro acontecer, o noivo ele saía da sua casa, ia até a casa do pai da noiva, tratar acerca da documentação, né, e também acerca do dote. E às vezes isso demorava um pouco, toda a conversa, toda a negociação, não é verdade? E é interessante que, então, após tudo ser resolvido, o noivo saía da casa da noiva com a sua amada, e um cortejo também, e ia ao encontro das testemunhas e também dos convidados, que normalmente iam para a casa do pai do noivo para que a festa viesse a acontecer. Então, amados, essas 10 virgens aqui, ela representa quem? Os convidados, né, e também as testemunhas deste casamento. E quando isso estava acontecendo, o mensageiro ia na frente e anunciava às testemunhas e aos convidados que o noivo estava chegando. Então a palavra aqui no verso primeiro, então, só para nós entendermos um pouquinho, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então preste atenção numa primeira lição, amados. Essas 10 virgens, então, elas representam, como eu disse, as testemunhas, também os convidados, que significa aqui a igreja na sua plenitude. Tá? A Bíblia diz que 5 eram prudentes e as outras 5 eram nécias, loucas, né? Então a igreja no seu todo, porque às vezes nós olhamos para a igreja e achamos que todos amam verdadeiramente a Jesus, que todos serão salvos. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Então a primeira coisa, a igreja, ela espera um só noivo, amém? E é só Jesus Cristo. Nós não temos um outro Deus, nós não estamos esperando nada a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que em Atos 4,12 diz assim, ó: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, bem? São salvos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo poder, pela graça e pela redenção que Ele nos proporcionou através da sua morte na cruz do Calvário. Então, verso 2, 5 eram insensatas e 5 prudentes. Então, a segunda lição aqui é uma pergunta para mim e para você. Você faz parte de qual grupo? Das prudentes ou das insensatas? Do joio ou do trigo? Daqueles que vão para a igreja para adorar o Senhor Espírito em verdade, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus? Ou muitas vezes vai por uma questão de ficar com a consciência tranquila, bater o cartãozinho, né? Ó, vim na igreja domingo hoje, Senhor, perdoa os meus pecados. Não.
Bíblia diz aqui que nós somos ou da parte das insensatas ou da parte das prudentes. Lembre-se que as prudentes, tá? Elas levaram azeite de sobra, fizeram mais do que o estipulado, fizeram além. Amém? Enquanto que as insensatas faziam só para aquele momento, né? O azeite da lamparina delas era só para aquele momento. Resultado, ficaram de fora, não é verdade? Verso 3, então, as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, preste atenção numa terceira lição que Deus colocou no meu coração. Cuidado em estar esperando o noivo de forma indevida ou despreparada. Imagina você sendo convidado para um casamento, deixar para se arrumar no último momento desse casamento. Será que vai dar certo? Não vai, amados. Bem, tá? Então, cuidado para não estar esperando o noivo de qualquer jeito, longe da presença do Senhor, fazendo aquilo que desagrada a Ele, no pecado, literalmente, né? Sem uma vida santa na presença do Senhor. Verdade? Lembre-se lá de Isaías capítulo 6. Isaías já profetizava, mas quando ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, ele temeu e temeu muito. Ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. A Bíblia diz então que um serafim tirou uma brasa viva, tocou nos lábios de Isaías, espiou o pecado dele, e ele foi perdoado também, e só depois ele foi enviado, desta vez comissionado pelo próprio Deus. Bem? Então cuidado, tá bom? Verso 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então preste atenção, quarta lição, as prudentes esperaram com vigilância e belíssimas para se apresentarem ao noivo. Imagina só, né, as convidadas, os convidados, né, que representa 5 virgens, belíssimas, vestes de louvor, vestes santas, esperando o noivo, esperando Jesus Cristo, a parte que vai subir ao céu, a parte que vai morar nas moradas celestiais. Então, Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz que existe um acusador das nossas almas, o mesmo que nos acusa de dia e de noite. Nós temos que ficar atento a isso, amém? Quando há brechas na nossa vida espiritual, quando há pecado, quando há coração contaminado, olhos que não vigiam, uma boca que está mais preparada para acusar do que para abençoar, tá? Isso nos mostra que as nossas vestes elas não estão brancas, elas não estão purificadas na presença do Senhor. Faça como as prudentes então, bom? Espere o noivo, espere Jesus Cristo com vestes de louvor, com vestes belas, com vestes limpas, tá bom? Para que o acusador não tenha do que acusar a mim e a você. Verso 5, demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Aqui o noivo demorou. Quantas são as pessoas que dizem que Jesus está demorando para voltar, né? Eu penso que ele está tardando porque ele quer salvar o máximo de almas que ele conseguir, amém? Porque nem todos serão salvos, a Bíblia nos ensina isso de uma forma muito clara. Então nós não sabemos, quinta lição, a hora que o noivo virá, tá bom? Nós não sabemos. O casamento judaico ele começava normalmente após o pôr do sol. Neste caso aqui, o noivo veio à meia-noite, e tanto que as virgens, elas estavam dormindo, desfaleceram por causa da espera, do cansaço, tá bom? Então Mateus 24, 42 diz assim, ó, vigiai, pois não sabei a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus novamente dizendo, eu vou vir de surpresa, eu não vou vir na hora que todos esperam, amém? Ele diz em outra passagem como um ladrão, não é verdade? De repente, para pegar, né, as pessoas de surpresa. Do verso 6 ao 8 diz assim, ó, mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Então a primeira coisa que eu achei maravilhoso aqui, amados, é porque no verso 6 nem todos estavam dormindo. Tinha pregadores, homens e mulheres de Deus, alertando o povo acerca da vinda do noivo. Amém? E as nécias, então, elas se levantaram e pediram, né, para que as prudentes viessem a dar o azeite delas para elas, porque o azeite delas tinha acabado já, literalmente. Então, sexta lição, presença de Deus, unção e salvação são coisas intransferíveis. Amém? Apesar de eu amar muito a minha família, os meus filhos, amém? Eu não vou poder salvar eles
primeiramente, eu posso entregar a minha vida para Jesus, crer e buscar em oração, pedir, clamar. Mas literalmente a salvação em primeiro lugar ela é individual, tá bom? É intransferível. Salvação é intransferível, tá? É unção, são coisas, presença de Deus intransferíveis. Bem? Verso 9 ao 10. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha só aqui a situação. De repente o noivo chega, Jesus chega, a parte que estava vigilante, com a vida na presença do Senhor, que estava com a lamparina cheia de azeite, teve um encontro com o noivo, entrou no lugar da festa e a porta foi fechada. Então preste atenção. Sétima lição: chegará um momento em que não haverá mais tempo. Amados, quantas são as igrejas que estão abertas no dia de hoje, vazias? Aí muitas vezes você olha para bares, lanchonetes, boates lotadas. Amém? Literalmente as pessoas não querem saber, de ter uma vida entregue a Jesus Cristo, uma vida no altar. E vão ser pegas de surpresa, porque essa sétima lição, ela nos fala algo interessante. Chegará um momento em que não haverá mais tempo de arrependimento. Jesus vem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se não me engano, verso 6, diz que só existe um que está segurando a vinda do anticristo, tá? Que está impedindo que ele se manifeste, que é ou a igreja ou o Espírito Santo. Mas uma vez retirado da terra, o anticristo se manifesta. Aí vai ser muito difícil a pessoa se arrepender dos seus pecados, a pessoa entregar a vida dela a Jesus Cristo e receber a salvação. Então seja prudente e fique atento, tá? Porque haverá o momento que não haverá mais tempo, é a nossa sétima lição. 1 Pedro 4,7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Bem? Do 11 ao 13 diz assim, mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Filho do Homem, é um dos títulos messiânicos de Jesus, na sua natureza carnal, na sua natureza humana aqui na terra. Então, nós não sabemos o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá. Então, a oitava e a última lição: fique apercebido e vigilante, para que você não seja decepcionado e envergonhado. Imagino quantos pastores, eu me incluo nisso, correm o risco de não estarem com a vida no altar se vierem a cair e verem uma parte da sua igreja subir e eles simplesmente ficarem. Bem? Então, fique apercebido e vigilante para que você não seja decepcionado e envergonhado. É a nossa última lição. Mateus 13:49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? A vinda de Cristo pode ser de forma coletiva, pode ser de forma individual também. Pode ser que ele venha se encontrar comigo particularmente na minha morte, que só Deus sabe o momento que será. Ou como pode ser também a vinda dele para buscar todos os justos. Mas que eu e também você estejamos preparados para a vinda dele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Nos deixa, Senhor, apercebidos, sóbrios, meu Pai, vigilantes. Que teu Espírito Santo venha plantar esse alerta no nosso coração e nos ajuda a permanecer na tua presença, porque nós sabemos que a salvação literalmente é pela graça, meu Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu me chamo pastor Fábio Rogério Melo. Nós temos um canal no YouTube chamado Pastor Fábio Rogério Melo. Se você puder se inscrever, você vai estar me ajudando de uma forma muito grande. Eu vou ficar literalmente muito agradecido. Amém? Se você gostou, curte. Aí você vai estar me dando força para continuar o meu ministério. E que Deus te abençoe. Uma ótima noite em nome de Jesus.